né? A discussão que predomina hoje em dia é que ser mãe já não é uma imposição meio que biológica, algo natural. Ser mãe é uma opção e se faz de várias formas, né? Além de como a gente fala, né? A mãe natural, tem a questão mãe por escolha. Você escolhe, por exemplo, adotar uma criança ou um sobrinho e se entende hoje em dia mãe como uma função, né? Ela pode ser exercida pela avó, pode ser exercida pela tia. É uma função que implica cuidado, implica proteção, implica instrução. Então é uma função. Essa função pode ser exercida não só pela mãe que é biológica, mas como aquela que escolhe e determina cuidar de alguém. Então, e isso já abre assim um leque de reflexão para a gente se perceber que essa função pode ser tomada e pode ser exercida por uma outra pessoa que não seja mãe biológica, entendeu? Aí nesse caso pode se falar, né? Tá legal. Eu sou, tem a Rose falou, né? Eu sou aquela mãe que cuidei dos meus sobrinhos, né? Cuidei da minha sobrinha que hoje tem 17 anos e tô cuidando do meu sobrinho que tem 8, né? E aquela coisa, né? Não gerei, mas participei da gestação da minha cunhada, as duas gestações, que é uma menina, né, mais velha, e o rapazinho agora de 8 anos. E é que ele falou, de alguma forma a gente também é mãe, né? Não tá ali 24 horas, mas tá como uma rede de apoio, né? Sim. Então a gente acaba se tornando mãe também de alguma forma. E também sou mãe de anjos, né? Tive dois abortos, de alguma forma também gerei, né? Embora não trouxe ao mundo, mas de alguma forma também fui mãe e também fui tia de escolinha, né? Também que é mãe que está ali educando naquele momento, com a palavra de Deus. E de alguma forma fui mãe de algum jeito também, né? Então me sinto também privilegiada de ser mãe de muitos, não só de um. Obrigado. É isso. E né, quase, mas assim, talvez esse seja uma situação que a gente talvez não olha porque não tem no repertório, ou então a coragem de encarar esse fato, né? A gente dá muita ênfase à questão de luto quando a gente perde uma pessoa que veio ao nascimento, né? Mas assim, luto de aborto talvez seja a coisa mais difícil, porque a gente idealizou, a gente projetou, a gente sonhou, ele teve um nome, para entender, um lugar na nossa vida, no nosso afeto, e que, sabe, a gente não viu a se configurar, a se materializar. Isso dói demais. E a gente, assim, socialmente falando, a gente fala, pra quê? Você não viu, né? Sabe? Então a gente tem que silenciar esse luto e essas pessoas sofrem demais. Então aqui, o meu coração, o meu apoio, minha força, né? E desejo muita força, tá? Obrigado pelo teu relato. Então, essa questão do conflito entre a maternidade e a carreira é extremamente complicada, né? Porque talvez o fato, as primeiras coisas que os homens começaram a aceitar é o seguinte: você quer começar a trabalhar desde que a casa esteja arrumada, desde que tenha comida, desde que a roupa esteja limpa. Aí você pode sair para trabalhar. Aí pergunta se a mulher aguenta. Não aguenta não, porque dupla jornada, aí é muito mais cansativo. Então isso é um conflito na maternagem. Como eu vou conseguir cuidar 100% de uma casa e vou conseguir dar 100% no mercado? Não consegue, é um conflito enorme. Então esse é um dos desafios da maternidade. A outra questão é pressão financeira. Partindo do primeiro desafio de que eu quero ser a mãe
perfeita tem um custo. E vamos falar assim, um custo financeiro muito alto. Eu coloquei aqui 3 itens entre parênteses. Por exemplo, a saúde. A gente sabe que criança, vira e mexe, por questão da imunidade, está no hospital. E quando começa a frequentar o SEI, é outra coisa. Eu lembro da minha própria experiência enquanto pai, era uma semana no SEI, 2 semanas em casa. Uma semana no SEI. E se você não tiver, por exemplo, um convênio, depender simplesmente dos equipamentos de saúde pública, você padece. Porque tem vezes que você sai daí, da consulta com o médico. Aí você vai na farmácia popular, não tem aquela medicação. Você precisa comprar. E antibiótico é um negócio caro. A depender, né, do que o médico receitou, é outro valor. Então vamos pensar essa questão, pressão financeira na questão do cuidado da saúde, é outra coisa, né? E conforme nós falamos, se for uma criança atípica, a demanda é outra. Qualquer consulta com um neuro é muita grave. É muita grave. E a medicação então é cara. Aí você vai pensar na educação, né? Aí você vai querer, não, eu quero que meu filho estuda no particular. Quanto que é mensalidade no particular? É mais que uma faculdade? Às vezes, muito mais do que uma faculdade. Aí não só questão de que você vai levar a criança na escola, mas aí tem que pagar peru às vezes, né? Então, pressão financeira muito alta. Questão do lazer, criança precisa de brincar, criança precisa de lazer. Nem sempre é fácil você pegar, levar para o parquinho, levar para o shopping, levar para a praia. Então, a gente, a maternidade, ela se depara com esse grande desafio que é pressão financeira. Você precisa ter. E às vezes, se o pai da criança não tiver possibilidade, você querer dar a mínima condições possível para esse filho, você vai ter que fazer essa dupla jornada, cuidar da casa e poder trabalhar. E aí você vai se desgastar. Aí agora você pensa o quanto isso produz doença, tanto fisiológica quanto psicológica nessa mãe. Então é um desafio que a gente não consegue mensurar aqui, né? A gente não consegue mensurar. Outra coisa, outro grande desafio é perda e reconstrução da identidade. Antes da gestação, você quer falar, Roseli? Não, pode falar. Antes da gestação, você tem um corpo, aquele corpo ideal, aquele corpo que você lutou, fez academia, você seguiu direitinho a dieta da Nutri, de repente você se depara grávida, desconfigura teu corpo de um jeito que você às vezes não consegue se olhar no espelho. Aí você vai começar, você tem um trabalho, vamos pensar, e provavelmente, quem sabe, você tem aquele espírito de crescimento profissional, já avisava crescer, chegar a cargo de gestão, mas por conta da gestação, você é interrompida, você não vai poder prosseguir a isso, né? Porque tem um tempo que você precisa ficar para até o processo de nascimento. Aí interrompe isso daqui. A licença pós-parto. A licença pós-parto, é isso que. Obrigado. Interrompe. Muitas empresas não aceitam mulheres. Então. E aí, se você fala da opção em ser mãe, muitas pessoas optam em não ser mãe porque vai interferir na carreira. Então. Aí depois, muito caqueta. Mas é isso mesmo, isso dá para trazer isso. Por isso aí, que. Ou se frustra, ou a mãe se dedica ao filho, né? E depois que ele tem uma determinada autonomia, ela retoma o trabalho. Sim. Ou ela se dedica à carreira para depois ser mãe. Ou quando ela resolve já não dá mais tempo. Então tem a frustração dos dois lados, né? Então a pessoa tem que ser muito bem resolvida
muita terapia, né? É muita terapia, porque esse é o nosso conflito, que a gente fala assim, né? Vamos colocar aqui, né? É o conflito dos neuróticos. Lidar com a castração. Ou seja, você não pode ser tudo que você quer ser, você não pode ter tudo que você quer ter. Há um limite de satisfação. E porque tem limite, gera frustração. É para não ter como lidar com isso, né? Então, agora sim, para isso você tem que ter uma maturidade psicológica. Sim. E na atualidade a gente vê uma questão como que fala? Da questão do envelhecimento, do amadurecer. Uhum. Há uma ênfase numa longevidade onde você sempre está jovem. Né? E não é só a questão física, Sim. a questão psicológica também. As pessoas não estão, uma boa parte não está amadurecendo. Nós temos crianças de 30, 40 anos dependentes de pais. Não é? E não são crianças especiais, com necessidades especiais. Né? São pessoas que então, não chegaram à maturidade. Houve uma época que o pessoal falou assim, era a geração Xuxa, né? Tudo que eu quiser, Deus vai dar para mim. E aí? É culpa de Deus você não ter aquilo que você quer? Então, é um outro desafio, né? Como a Rose colocou, né? A mãe que cria para si, Sim. o filho para si, é um ser que não amadurece, que não cresce. E aí a gente pode ficar assim, dentro desse papel de mãe super protetora, não protetora, né? Principalmente assim, a questão da auto suicídio. Sim. Então, é um negócio bem difícil isso daqui mesmo, né? Por não saber lidar com as pessoas. E a vida, a gente fala, a realidade é frustrante. Talvez a grande marca da realidade é isso. É a frustração, a castração. Você não pode ter tudo que você quer. Uau! E vai ter isso é a coisa mais difícil, né? É a coisa mais difícil. Aí é que o Freud vai falar, né? Aí a gente, diante da frustração, a gente tem 3 vias que vão configurar nossa personalidade e vão determinar nossos adoecimentos. Ou você vai sair pela via neurótica, ou pela perversão, ou então pela psicose. Você rompe com a realidade, cria a tua realidade e vive a tua realidade. Mas daqui você não consegue, né? Mas é isso daqui. Então, a perda e a reconstrução da identidade é um desafio no processo da maternagem, né? Porque é isso, você tinha a tua autonomia. Você poderia sair de onde você gostaria de ir. Você poderia fazer o que você quisesse. Mas enquanto mãe, você não pode. Há um ser que te limita. Por um período, né? Quando a mãe tem esse entendimento. Sim, entendeu? Se ela se perder aí, ela deixa de ser mulher e só é mãe. Só é mãe, é muita coisa, mas assim, só é o papel de mãe. Ela perde os outros papéis que tem. Que além de ser mãe, nós somos mulheres. E as mulheres que não são mãe, como é que ficam? As mulheres que não geram no ventre, mas geram no coração. E as que não querem gerar? E tá tudo bem. São escolhas. Né? E o problema é aqui, né? Como lidar com essa escolha, né? Esse é que é a situação bem difícil, mas só esse ponto aqui do desafio, talvez ela, assim, resume todos os demais desafios, né? Lidar com essa questão da reconstrução da identidade. Eu lembro que quando, né, a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, aí numa das conversas, né, eu perguntei para ela, né, o que é ser mãe para você? O que essa gestação está representar? Ela trouxe, o que me marcou, ele falou, então, a gestação, ela
está me ensinando a eu a sair de mim mesma e me colocar no lugar do outro, né? É isso daqui. A gestação rompe com essa autonomia até certo ponto, né? Porque aparece isso, esse ser, né? A sua majestade, o bebê que foi que vai trazer, esse rei que vai delimitar teu tempo, tua esfera da ação. Então é bem difícil. Isso repercute na baixa natalidade, né, que nós temos, porque é isso, eu quero meu cargo de gestão, quero fazer minha carreira, uma gestação agora vai interromper meu projeto de vida e eu não quero. E quando perceber aquilo, já está aos 40, já entrou na menopausa, aí já não pode mais vir a ser mãe biológica, né? Pode ser mãe por opção, adotar, mas assim, por via natural já não vai poder acontecer. Mas a gente vê isso daqui, o que está acontecendo, o mundo, sobretudo o mundo ocidental, ela está cada vez mais velha, né? Poucas crianças, porque as pessoas fazem essa opção por carreira, por satisfação, não perda da sua autonomia. E a gente veja o mundo oriental cada vez mais crescendo, porque ele faz 5, 7, 10 filhos. Né? A gente fala que não, nossa, eu tenho minha carreira para cuidar. Não. Então, mas no Brasil diz que nós não somos mais um país jovem, né? Está crescendo a taxa de pessoas mais idosas, mais velhas, e a taxa de natalidade está diminuindo. Eu queria, pegando aquele gancho que você falou do cuidado, né? E o que está ali centrada no cuidado, né? Tive uma amiga que ela tinha uma doença imunodeficiência? Isso. Então, quando ela descobriu, ela adotou uma criança. Aí o médico falou assim, mas como você vai cuidar dessa criança? Você não sabe se você vai estar aqui amanhã ou depois, não é? Aí ela falou assim, eu já ensinei ela a comer, já ensinei ela a andar, ela fala, ela sabe se... como chama? Ela já sabe, ela já tem autonomia, ela já sabe a higiene, então ela tem todos os recursos para ela se deparar com o mundo. E ela era muito bem resolvida, sabe? E aí foi um choque para mim quando ela falou isso. Eu já ensinei ela a andar, comer, falar, Senhor, né? Agora ela vai. Com ou sem mim, ela já está no mundo preparada. E essa senhora, né, já não está mais entre nós, mas foi uma grande lição que eu acabei resgatando agora, porque a Rose falou. E outra coisa que veio assim, um passarinho, né? O bichinho já criou pena. Exato, vai embora. Uns já são mais afoitos, né? Que nem o Caio, né? Caleb. Caleb, que nem uns são mais afoitos, vai embora. O Caio é mais cuidadoso. Né? E aí, o outro você tem que empurrar, né? Que nem vai sair do ninho, né? Sai do ninho, ela vai lá e derruba. A águia faz isso. Né? E voa. A águia faz isso. Voa. Ela empurra e fica lá olhando. Assim, a síndrome do ninho vazio, né? Que hoje é muito colocado, também precisa dessa rede de apoio e precisa se desligar dessa função de cuidar. Sim, essa é a grande equação, né? É pano para manga. Antes eu tinha minha individualidade, né, meus interesses, minha autonomia, e depois a identidade centrada no cuidado, né? Essa é a conceito que a Rosa bem colocou, né? A pessoa começa a falar assim, né? A mulher aperta no botão, agora sou mais que esse ser mulher. Ela já não se cuida, né? Não cuida mais do seu próprio corpo, não cuida, sabe, de si mesmo. Aí sou modo mais, sabe? Sou modo mais, se perde totalmente. Eu atendi algumas mulheres que se perderam nesse papel. Então, resgatar a autoestima, resgatar o ser mulher é um processo. Sim. Né? Tanto é que tem linhas, né, que cuidam da gestante, né, que dá suporte. É necessário, gente. É assim, o homem ele não entende como a mulher funciona. Às vezes nem nós entendemos de fato. Imagina. Mas está tudo
Tudo bem, vamos aprender? Sim. Vamos ouvir outras histórias? Nesse conjunto que a gente aprende. Verdade. Vamos ouvir o homem. Qual a visão dele? Qual a visão dele? E o último desafio que coloco aqui, não que é o último de todos, né? Mas existem vários, mas o que cabe na nossa roda de conversa, isso é a falta de rede de apoio. Realmente é extremamente difícil. Vamos pensar para que pessoa aqui, assim, vamos pensar no pessoal daqui, né? Pessoal meio do Nordeste, de outros estados, mesmo de São Paulo, buscando uma oportunidade de crescimento e chega aqui, constrói família, e aí, se depara com uma criança, onde deixar, quando começar a trabalhar, né? Eu lembro que a gente tem enfrentado isso, mas graças a Deus eu tenho buscado assim, a ajuda, né? Mas a minha foi o ano passado, né? A nossa caçula e já é crescida, ela conseguiu uma oportunidade de trabalho, mas agora vamos deixar a criança. Onde deixar essa criança, entendeu? Aí a gente teve que buscar, encontramos amigos nos condomínios que nos ajudam, né? É um desafio, né? Você ser migrante, você ter essa rede de apoio. Mas aí me veio uma outra coisa também. Na nossa época não se falava tanto dessa rede de apoio, sim, né? A rede de apoio era a família. Mas na atualidade a gente verifica que quanto menor o conhecimento, menos rede de apoio você tem. Sim. Porque você está ainda centrado naquela ideia da mãe ideal que você tem que dar conta de tudo. Né? Mas nos núcleos das pessoas mais informadas, sindicalistas, estudantes, universitários, né? Você vê uma outra composição entre os jovens. Né? E eu me deparei com isso dentro do sindicato, conforme as meninas foram casando, elas tinham uma rede de apoio, principalmente as meninas da USP, né? Eu acho que não, eu falo da USP porque elas são lá daquela parte de lá, né? Sim. E elas têm um grupo de amigas que casaram praticamente, tiveram filho na mesma época, e elas combinam, hoje a gente vai pro cinema, vou com o meu marido. Aí você pode ficar com o meu filho? Você pode ficar com o meu filho? Ah, sim. E aí elas falam, hoje todo mundo vai passear, e todo mundo, e assim, vai pro parque, e não são parentes, Sim. nem trabalham juntas. São amigas, né? São amigas, são conhecidas, que se agruparam, nós todas estamos grávidas. Quem é que vai ajudar quem? Certo. Então, combinado. Essa é A sacada, assim, né? a sacada, o novo tempo. Eu falei assim, puxa, na minha época Então já foi. não tinha disso. Mas nós temos que nos atualizar. Não é? Verdade. A gente tem que estar antenada, que o papel de mãe é outro. É outra configuração, né? E é justamente nessa. Qual a ideologia que está por detrás desse agrupamento, né? Referência à cultura africana. Somos um grupo, nós vamos educar. E aí quando nasce uma criança, fala assim, eu vou ser tia. Nasceu, eu vou ser tia, mas não é tia consanguínea, é por afinidade. Sim. Então aí essa rede de apoio está também ligada à rede social e de afinidades que eu tenho. Às vezes não é nem do mesmo bairro. Sim. Mas tem afinidades. Mas tem a aldeia, afinidades. né? A aldeia. Então, É sair do seu apartamento. É sair da sua casinha. Vamos brincar? Desce do play. Não é? Mas é isso mesmo. Eu acho, não é assim. Tem pouco tempo isso, né? Mas eu entendo que realmente A gente já viu. nos diferencia. Estamos construindo juntos, né? O que nos diferencia mesmo dos animais é essa questão de afinidade. Eu acho que o afeto, o amor é que nos torna seres humanos. Acho que isso é que nos faz transcender aquilo que é o natural, né? Aquilo que nós partilhamos com
os outros animais. Acho que o afeto é que traz isso, né? O afeto que me faz adotar, acolher, sabe? Um estranho se tornar algo assim, eu vou entender que faz parte de mim, sabe? Isso é tão interessante porque eu não gerei filhas. Eu tenho carência feminina, porque na minha casa só são homens. Ela é a rainha. É, a rainha. Não, mas o que eu faço? Eu adoto outras meninas, que eu sinto afinidade, Sim. eu me aproximo, eu vou oferecendo afeto, eu percebo algumas coisas. Então eu tenho muitas filhas espalhadas por aí. Mas isso mesmo, Preenche o meu lado feminino. Como preenche, né? Agora a estratégia de cuidar de saúde mental no desafio de ser mãe, né? Acho que muita coisa a gente já colocou, a gente está aí no final mesmo. A primeira coisa é ajustar a expectativa, né? Aquilo que você fala, quanto mais informação, vai nos ajudar a calibrar, né? A sintonizar, sabe, a nossa expectativa. Não é bem assim, eu não preciso ser essa mãe perfeita, né? Precisamos talvez no máximo ser aquilo que o Winnicott trouxe, a mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa não é a mãe perfeita, é a mãe que sabe até certo ponto frustrar a criança, sabe? Para que a criança seja inserido o princípio da realidade. A realidade é frustrante. Sim. Então, não é sempre que você vai chorar, eu vou estar aí para amamentar. É proteção. E inserção na realidade. Vou colocar assim, como frustrar a criança, mas saber dizer não. Porque fica pesado. Sim. Você vai uma super mãe? É permitir. Não, mas fala assim, saber dizer não. Sim. É proteger a psique do seu filho para ele enfrentar os desafios do mundo lá fora. Sim. É proteção. É preparar a vida, né? Porque se uma mãe é muito permissiva, sempre só fala sim, quando essa criança ouviu um não, a professora que está sofrendo. O mundo cai. A educação, né, secular é onde os professores estão entrando em crises e alguns, eu tenho conhecimento que alguns estão surtando dentro da sala de aula. Por quê? Faltou o quê? Um embasamento de pai e mãe ou de alguém responsável ali. Com certeza. Isso sério, né? É extremamente fundamental no desenvolvimento saudável da psique do indivíduo, né? Essa ação intencional de frustrar a criança, para que a criança venha a saber ou saiba, seja instaurada nela de que o mundo tem limite, né? Então você vai ter que aprender a lidar com a frustração, né? Vai ter que aprender a lidar com a frustração. Então é bom aqui a ajustar a expectativa, né? Grande parte do sofrimento vem de cobrança interna, né? Essa aqui eu quero ser a mãe perfeita, eu quero ser a mãe que dá conta de tudo, eu quero ser a Deus, eu quero ser essa pessoa que padece do sofrimento. Para aí, isso é legal, mas entenda que tem que ter esse ajuste aí. Outra coisa é reconstruir a rede de apoio, né? A Rô trouxe aqui um exemplo bem perfeito dessas colegas, né, que se ajuntam por afinidade e vão sustentar. E tem várias formas, tem a questão do parceiro, vamos pensar na questão do autocuidado, né? Por que não você ficar, 2, 4 horas com o bebê, enquanto eu vou, talvez, no salão, vou sair com a minha amiga para bater um papo? Isso não traz uma leveza, né? Entendeu? Porque às vezes não quer bater papo com a minha amiga, tem como segurar, hoje você está de folga. A primeira rede de apoio é o parceiro. É o parceiro, Por favor, E né? muitas das vezes tá nem aí, né? Eu pedi ajuda. Mas é preciso, e cada criança é uma criança, né? É uma criança. Os familiares, os amigos, outras mães, né, mais experientes que possam trazer, aqueles que no caso já não tinha que colocar você para ter essa questão, né, essa mudança da creche para ser. Fala um pouquinho para a gente, por que essa mudança? Creche para ser, a que se deve no processo de ensino? É porque as creches elas iniciaram no período industrial que você falou, né? Sim. Onde a mulher saiu de casa para trabalhar. Aí tem uma questão.
Quem vai cuidar da criança? Quem vai cuidar da criança. Então, o início da creche era para atender as mães trabalhadoras. Sim. Que ficar tranquila enquanto seu filho estava protegido em algum lugar, alimentado. A creche era para cuidar, né? Ela também educava, mas a ação principal era o cuidado, tanto que o banho era na creche, a alimentação na creche, então a criança era entregue para a mãe limpinha, né? Sim. Trocada de roupa, bonitinha. Por exemplo, na creche que eu trabalhava, a criança chegava, a gente colocava já a roupinha da creche. Quando ela ia embora, aí ela colocava a roupa dela, né? Depois, a questão da mudança, né? A questão da infância, da valorização da infância. Então, a creche não vai ser mais para atender apenas a mãe trabalhadora, mas para atender as necessidades da criança. Então, por isso que o SEI, né, não importa se você trabalha ou não, é a primeira etapa da educação sistematizada, né? Então a criança, todos que estão voltados, tanto que tem pessoas que reclamam, dá-se banho no seio se for necessário. Mas não é prioridade. Não é prioridade. Alimentação e educação. O berçário, claro, tem que dar banho, né? Por causa que as crianças usam fraldas, né? Mas também tem o horário do banho. Sim. Dá-se um banho a mais também, se for necessário. Né? Então, essa é a grande diferença. Nossa. Aqui em São Paulo, a creche pertencia à FABS, a SAS, né? Que seria a Secretaria de Assistência Social. Sim. Quando ela se tornou SEI, ela foi para a Secretaria de Educação. Então, não tem mais a função assistencialista. Sim. É função educativa. Nossa, que aula! A gente vai ter que marcar mas nossa, que bom! Agregou bastante, nunca tinha assim percebido essa mudança, sabe, de paradigma, mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido mesmo. E outra questão, outra estratégia de cuidado, né, de saúde mental, do desafio de ser mãe, é preservar parte da sua identidade, né? Aquilo que a gente já falou, e a Rosa trouxe aqui, de pessoas que atendem, que se esqueceram esse lado de ser mulher, né? Ter um sujeito aí, uma subjetividade que precisa de cuidar e não simplesmente alguém que vai se esvaziar no processo de ser mãe. Então precisa lutar para preservar sua própria identidade. Então, aí fica um desafio para quem está ouvindo a gente. Eu já tive um grupo de mulheres, né? A terapia e a feminilidade, né? E aí, assim, a gente sempre coloca uma pergunta: qual é o local da sua casa que ninguém toca, que se é só seu? Tem umas que... Eu tenho meu cantinho. Não tem. Uma boa parte não tem. Mas se você perguntar qual é o cantinho preferido do seu marido, que independente dele estar em casa ou não, ninguém toca, todas sabem. Ou qual é a sua comida preferida? Umas ficam assim, né? Se você perguntar qual é o alimento preferido do seu filho, do seu marido, sabe? Na hora. Então, assim, se pergunte, você tem um espaço na sua casa que é só seu, que ninguém toca, e mesmo na sua ausência é da mãe? Você sabe as suas preferências? É você, se a pessoa demorar a responder, você já sabe que
caiu naquilo. Caiu na. Não é? Perdeu a identidade. Se perdeu. Ela só é mãe. Cadê ela? Nem falo uma mulher. Ela. Que gosta, que não gosta. Mas dá para resgatar, viu? Ainda dá tempo, não importa a idade. Porque a mulher, ela é a fênix, né? A mulher é a fênix. Não importa a idade, gente. Dá para reverter esse processo, dá para reciclar, dá para repensar, dá para encontrar o seu canto dentro da sua casa. É muito sério isso. O seu canto dentro da sua casa, dá para resgatar. Ó, não se limite à idade, só vai. Se aventura. Mas não precisa também ficar frustrada, né? Porque acho que é a Woolf, uma escritora, né? Não sei, porque eu não lembrava muito o nome, tá? Mas acho que é a Woolf. E ela colocava que você vê o homem desde os primórdios, tem seu escritório. E qual é o lugar da mulher que você vê nos filmes? Elas bordando na sala, elas conversando na cozinha. As mulheres sempre estão no espaço coletivo. Nunca individual. Nunca individual. E uma das conquistas dessa escritora foi conseguir uma escrivaninha no quarto dela, um canto para ela, né? Então a mulher não tem o seu ateliê, o seu escritório, né? Ou o seu cantinho onde ela vai meditar, onde ela vai ler. Onde que ela lê? Na sala. Onde tem a televisão. Se chegar os filhos, acabou a leitura. Na cozinha, quando não está cozinhando. Né? Então, essa é uma das questões que ainda nós mulheres temos a conquistar dentro da nossa casa. Olha, gente, então. Ou conquistar e criar, né? Eu sou uma exceção, porque eu tenho. Eu tenho a minha mesa, eu tenho meu canto, eu tenho um momento de reflexão. Eu conquistei isso. Sim. Justamente por conviver com 3 homens, eles me ensinaram. Eu tenho uma fala com cada um deles. Eu falo que eu tenho 3 mestres. E eu aprendi com eles. Então, por isso que, se eu não souber conversar com eles, eu estou na roça, de fato. Porque o homem, ele é solidário, ele se apoia. E nós, mulheres, precisamos aprender. Precisamos aprender porque nós precisamos umas das outras. E não precisa ser mães, basta ser mulher. Não importa a idade, coloca uma idosa com uma criancinha. Sexo feminino, se conversa. Sim. Então, vamos, abaixar um pouquinho a guarda aí. Vamos fazer pontes, porque os homens, eles têm e funciona muito bem. Vamos ter essa humildade, de resgatar isso, porque a gente aprende demais. Porque cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem. Mas cada um de nós, sendo mundos, nós precisamos e podemos interagir até para melhorar essa questão aí. Essa questão do ser mãe, para melhorar na cultura mesmo. Vendo outras culturas, aprendendo com outras culturas. Você que veio da Angola, da África. Imagine o choque, o conflito, estar aqui no Brasil. Mas teve que se adaptar. Com certeza. E bem muitas vezes o marido não participa do exercício não exerce a paternagem, Você fala maternagem, Não exerce a paternidade porque a mulher não permite. Porque ainda eu que exclui, né? Ela que exclui. Realmente, a gente precisa muito espaço mesmo assim de reflexão. Foi quando? Eu acho que foi no primeiro encontro, alguém colocou, olha aqui num outro lugar, acho que foi aqui mesmo. Quem educou, quem criou esses homens que são machistas? Eles não serão do Marte, Não, foram homens gestados por mulheres e educados por mulheres. Então,
precisamos parar e fazer essa reflexão juntos, né? De forma coletiva, desconstruir esses papéis e esses modos operantes que são opressores e destruidores. Outra coisa é regular o corpo para acalmar a mente, né? Essa é uma das estratégias. A questão do sono, acho que é bem difícil. Eu lembro assim, os nossos 2 filhos deu um trabalho, e a Maria Cecília muito mais ainda. Então a mulher dorme pouco e olha aquilo lá, né? Aí você se coloca nesse lugar de mãe perfeita. Você perde a noite porque você ficou a amamentar, a criança acordou, teve cólica, você já está exausto. Aí quando você acorda pela manhã, tem uma pilha de roupa dela para lavar, a casa para cuidar, não dá conta. Então precisa regular o corpo. Ele ainda fala, o que você fez o dia? Ainda quer resposta? Quer resposta de verdade? Mas essa é uma criança, o que você fez, né? Mas tem tudo isso daqui. E se a gente não regular o corpo, né? Não tiver um sono de qualidade, a gente acorda com irritabilidade, né? A nossa capacidade cognitiva é reduzida, a questão da atenção, da memória, tudo fica comprometida. Então, eu acho interessante porque essa é uma dinâmica de cidade grande, né? Eu nasci aqui em São Paulo, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha uma inquilina em casa que era do Nordeste, não sei qual, não me lembro, era do Nordeste. Ela acordava tarde, ficava pra lá, pra cá, aí de repente, no momento, ela limpava a casa dela, limpava tudinho, e depois ela se maquiava toda para esperar o marido na casa. Aí dava a impressão que ela trabalhou o dia inteiro. E ela estava linda, maravilhosa para receber o marido. E eu ficava assim, como eu nasci em São Paulo, eu não via isso, eu via as mulheres descabeladas, né? Correndo para cá, vindo serviço. E a nordestina não. Cultural. Né? E é interessante porque eu fui visitar as minhas origens em 2020, antes da pandemia, né? E eu verifiquei minhas origens em Ceará, a origem da minha família, né? As mulheres sempre todas maquiadas, sempre todas simples, mas arrumadas. São diferentes das mulheres de São Paulo. Não estou falando que, sabe? Se ela trabalha, ela está bem arrumada. Sim. Mas se dentro de casa, em São Paulo, você não vê tanto assim, né? Mas lá no Ceará, elas são plenas. Olha a dica, olha a dica. É outra dinâmica. É outra dinâmica. Como você falou assim, regular o sono, a alimentação, um hábito que a gente não tem. E que, pelo menos a minha família lá no Ceará tem. A merenda. A gente não tem. A merenda. Essa merenda, um vai chegando, um traz uma coisa, vamos merendar a manhinha, vamos merendar painho, né? Então, essa questão da merenda, a gente não tem, a gente lancha correndo, come correndo, lancha, né? Não reúne a família, nem no café da manhã, nem na janta, mas é uma dica também, a se pensar, né? A se pensar em que momento você também está reunida com a família para conversar. E mesmo em restaurante, as pessoas estão no celular. E aí, pela primeira vez, eu estive no restaurante com 4 amigos depois de um retiro. Aí eu verifiquei que nós estávamos em 6 pessoas, acho que 5 pessoas. Nenhum estava olhando o celular, nós estávamos conversando. Eu falei, nossa, gente, eu observei, falei, nós não estamos com o celular. Até eu me espantei porque até eu não... Vocês estavam vindo de onde? De um retiro. Então. Tinha muita coisa. Nós não estávamos no celular.
Aí casais com celular, famílias com celular, mesmo em restaurante. E se não está olhando o celular, que é do ladinho. Na nossa mesa não tinha. É um desafio, né? Algo a ser pensado, né? Mas a gente precisa... Aí entra aqui, reconhecer ali. Né? Estratégia de cuidado, né? Acho que enquanto vai se exercer o papel de mãe, a maternagem, tem que se colocar em conta essa questão do sono, da alimentação, exercício físico, uma caminhada, sabe? Mas para isso tem que ter uma rede de apoio, né? Porque você não vai conseguir fazer isso tudo sozinho, né? Tem que ter a rede de apoio, senão não vai ser viável. Outra questão é reconhecer sinais de alerta, extremamente importante. Tristeza constante, sensação do vazio, desesperança, exaustão extrema, não melhora. Né? Então, a gente precisa atentar para esses sinais. Né? Porque o que está acontecendo aí? Pode estar se desencadeando um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade. Então, é bom perceber esses sinais, o que vai acontecer. Por último, buscar ajuda sem esperar ficar pior. Perceber esses sinais, vamos buscar ajuda, né? Porque sei que a maternagem é um processo ambivalente, né? Aquilo que foi bem colocado de forma poética é sofrer no paraíso, e é sofrer mesmo, porque tem esse sofrimento. Tem um paraíso, mas tem um sofrimento. Aí, então, é uma experiência bem ambivalente. E a depender de como você vai se posicionar diante dessa ambivalência, vai desencadear outros processos. Então, começou a ter esses sinais que a gente colocou aqui, busca ajuda. E para finalizar, tá, a gente conseguiu chegar até aqui, né? Ser mãe é uma experiência complexa. Ser mãe é uma experiência complexa, feita de amor, desafios, desafios e mudança constante, né? A cada fase até tem uns memes nas redes sociais bem marcados assim, né? Aí a criança tá com menos de 1 ano, tá lá, nossa, eu quero que meu filho comece a andar, vou me tornar dependente. Aí começou a andar, atrás da criança, correr que não para não. Não para. Você tá vivendo isso, né? Bem assim, nossa, a nossa filha, ela quer arrumar, né? A mãe arruma de um jeito, ela chega aqui, desarruma, pega as coisas, sabe, a comida, joga fora. Nossa, uma outra fase e tal. Esse processo de ser mãe tem várias fases, muitas mudanças. E cada mudança gera seu desafio. Não existe perfeição, nem define totalmente quem a mulher é. Então, a gente não pode falar que a mulher só é mulher enquanto vir a ser mãe. Já não se pensa assim, não é verdade, né? Hoje a maternidade é cada vez mais uma escolha e deve coexistir com a identidade individual, sendo vivida de forma realista, com limites, apoio e autonomia. Então, você escolhe vir ser mãe, mas esse vir a ser a mãe deve ser carregado com esse processo da tua individualidade. Não pode apagar quem você é, teus sonhos, teus projetos de vida. Você precisa coexistir com tudo isso e reconhecer que tem seu limite, apoio e autonomia. Então, essa é a nossa conclusão. Esperamos que a gente possa aplicar todo esse saber no nosso dia a dia, nossa prática profissional, na nossa convivência e nas nossas relações sociais. Pois, alguém tem algo a colocar? Eu só tenho a agradecer, porque eu aprendi mais coisas aí, da questão do ser mãe, né? Porque a gente tem que ter a humildade de rever algumas coisas, de reconstruir, desconstruir e construir. Sim. Porque, como eu coloquei, não importa a nossa idade. Porque o filho, ele vai continuar sendo filho, independente da idade dele. A questão é a mãe aí e a mulher. Sim. Esse conflito aí, né?
Parabéns, dá para melhorar, gente. Bora lá, mulheres. Obrigada, Piedoso, você realmente é incrível, viu? Parabéns. Obrigado. Eu agradeço, né? Porque você trouxe, superou minhas expectativas, você trouxe conceitos, você trouxe estratégias, né? Você trouxe saídas alternativas, várias formas de ser mãe, questões, né? Eu me senti muito à vontade de dialogar contigo, acho que por isso que estendeu tanto. Né? E eu acho que vai dar umas 10 postagens. Pode ser. E já aproveito a oportunidade para te fazer um novo convite para você continuar com esses encontros todos os últimos sábados do mês, né? E aí a gente vai divulgar mais, né? E porque esse espaço não pode ser perdido, né? Então agradecemos muito a Sônia que aqui está, né? E você já se planeja para vir no próximo encontro presencial. Certo. Obrigado, gente. Eu que agradeço e pode crer que eu aceito o desafio. Para mim também é um espaço de muito crescimento. Aprendi bastante com você, né? Algo que vou levar para a vida inteira e pode crer que eu aceito esse desafio. Vou me organizar, já começo a falar todos, último sábado do mês é teu encontro, entendeu? Aí a gente vamos pensar nas outras temáticas, reflexiva e vai ser bacana. Sabe? Então estamos aqui para somar e construir esse espaço juntos. Obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau.